Vamos lá falar então do Internacional no mercado da bola. Afinal, diversas sondagens estão sendo feitas, algumas negociações estão em andamento, mas reforço que é bom até o momento nada. E nesse momento, o técnico Paulo Pezzolano tem em suas mãos o nome de um novo camisa 10, o meio-campo Leonardo Bittencourt. Meio-campista, camisa 10, como falei, do Werder Bremen, 32 anos de idade. E muito provavelmente tu não conhece esse jogador, a não ser que realmente tu acompanhe o futebol alemão. Isso porque ele tem dupla cidadania. Ele é alemão e brasileiro. Ele nasceu na Alemanha, mas toda a sua família é brasileira. Inclusive, em entrevista recente, ele falou que na sua casa todo mundo fala português, todo mundo é brasileiro, então que ele se considera brasileiro, embora tenha nascido na Alemanha. É camisa 10 do Werder Bremen e está no clube desde 2020. E ele tem contrato com o Werder até a metade de 2026, na verdade até julho de 2026. Mas como tem uma boa relação por lá, caso o Inter feche a negociação, caso o Paulo Pezzolano realmente aprove este nome e o Inter consiga avançar, ele deve conseguir uma liberação antecipada da equipe alemã. Então é um negócio que é visto pela direção colorada como um negócio de ocasião. Uma boa oportunidade, justamente por ser um jogador que está em fim de contrato, e ele mesmo disse em entrevista para o Globo Esporte em fevereiro desse ano que pensa em jogar no Brasil, em ter essa experiência por aqui. Então há esta possibilidade, agora depende da aprovação de Paulo Pezzolano para o Internacional avançar. E é importante destacar, a gente pode ter um Grenal para esse jogador, porque este mesmo nome também está nas mãos de Luiz Castro, treinador do Grêmio. Só que aí entra um outro ponto. O Inter analisando um camisa 10? Será que é para ser reserva do Alan Patrick ou o Alan Patrick está de saída? Conforme a informação que foi divulgada nessa sexta-feira, o Alan Patrick recebeu uma proposta do Fluminense. O Fluminense tem interesse em contratar o camisa 10 do Internacional. Eu conversei com o importante dirigente do Inter e questionei em relação a isso. Ele me afirmou que, pro clube, ainda não chegou nada. Que se alguém foi procurado, foi o staff, foi o empresário do jogador, mas pro Inter ainda não chegou nada. E que sim, o Inter entende que nenhum jogador é inegociável, mas o clube não pretende negociar o Alan Patrick com nenhum time aqui do futebol brasileiro. Lembrando, embora o Inter ainda não tenha anunciado oficialmente, o Alan Patrick renovou seu contrato recentemente, inclusive com valorização salarial e aumento da multa. Então, realmente, se o camisa 10 colorado sair, deve sair pro futebol do exterior, para nenhum time do futebol brasileiro. Mas é uma movimentação curiosa essa procura, esse início de negociação com camisa 10 que hoje joga na Alemanha. E tu também precisa ser o camisa 10 em casa, o craque da tua patroa. Está sempre te sentindo cansado, sempre para baixo, não tem mais aquela vontade, aquela pegada, a patroa tá reclamando, tá achando até que o problema é com ela, mas tu sabe que é contigo? Tá na hora de tu tomar uma decisão. O Ativo Ultra resolve esse teu problema. E só uma cápsula, meu amigo, faz efeito no teu organismo por até 5 dias, totalmente sem contraindicações. Então toma essa atitude, começa a estar junto com o Ativo Ultra, tu não vai te arrepender, vai recuperar a tua autoestima, a tua vontade entre quatro paredes e o teu relacionamento, que pode estar meio abalado com essa situação, a decisão só depende de ti. Chama eles através do link que está no comentário fixado e também na descrição desse vídeo, ou abre a câmera do teu celular, aponta para o QR Code que está aqui na tela e faz a tua compra. E voltando a falar de negociações, o empresário do zagueiro João Marcelo, aquele do Cruzeiro que muitos disseram que não queria vir para o Internacional nessa negociação entre Inter e Cruzeiro pelo Vitão, conversou com a rádio Itatiaia e deu outras versões sobre essa situação. A primeira coisa, ele disse que em nenhum momento o zagueiro se recusou a vir para o Internacional. Que, inclusive, enquanto muitos estavam dizendo que ele estava se recusando, que ele não queria vir para o Inter, a proposta sequer havia chegado para ele. Ele nem sabia o que estava acontecendo, só estava sabendo através da imprensa. Só que o que mais chama atenção é que este empresário revelou para Itatiaia um sumiço do Internacional. Ele revelou que, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, houve conversas com o representante do Internacional. E nessa conversa, inclusive, foi conversado sobre o projeto do Inter para o jogador e até sobre questões salariais.
Então eles conseguiram avançar bastante esse assunto, falando até de salário, que geralmente é uma das últimas partes de uma negociação para realmente encaminhar para uma reta final. Então que tudo parecia que ia bem. Só que este mesmo empresário afirmou que depois desta conversa, o representante do Inter sumiu. Não teve mais notícias, não teve mais procura, não teve nenhuma nova conversa e, pelo menos neste momento, a negociação com este zagueiro, que seria envolvido em uma venda do Vitão, está paralisada. Porque eles chegaram a conversar, tiveram um certo avanço, falaram sobre salário, sobre projeto, mas aparentemente o representante do Internacional, aliás, o Internacional desistiu da negociação ou está esperando alguma outra coisa e não houve mais um avanço, não houve uma nova procura. Um verdadeiro sumiço do Inter nessa negociação com o zagueiro João Marcelo, que seria envolvido nesse negócio com o Vitão e o Cruzeiro. E agora eu quero a tua opinião aqui nos comentários. O que tu tá achando dessa demora do Internacional nessa janela de transferências? Acha que tá correto? Tá no tempo certo? Já que tem pouco dinheiro, tem que contratar pontualmente? Ou tu já gostaria de ver reforços chegando no aeroporto Salgado Filho, vestindo a camisa do Internacional? Vamos trocar aquela ideia por aqui. E também quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho e também deixar teu like. Se tiver um botão aqui embaixo, hype ou hypar, aperta nele sem medo, é gratuito e tu ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!